saiu oficialmente o trailer oficial de Descendentes 5, País das Maravilhas Malvado, ou Wicked Wonderland. Então, né, vamos falar aqui sobre o trailer e algumas coisinhas sobre Descendentes 5. Recapitulando, Descendentes 4, não é? Tivemos a Red e a Chloe indo para o passado e mudando tudo. Só que agora, né, Cinderela está salva e a Rainha de Copas é boa. Elas mexeram com a história toda. Em Descendentes 5 veremos as consequências desta mudança brusca. O trailer já começa, né, mostrando agora uma nova versão da Rainha de Copas, uma versão boazinha, family friendly, sem cabeças cortadas. E uma coisa que vimos também no videoclipe, tanto no videoclipe, tanto na música de Perfect Princess, a nova música de Descendentes 5, nós vemos que não só a Rainha de Copas agora é uma pessoa totalmente mudada, evoluída espiritualmente, não é? Ela agora é um amor de pessoa. Ela é a Bridget. Porém agora, na música também vimos que Cinderela também mudou. Né, nós vimos pela música e o clipe que ela está um pouquinho mais superficial, né? Se vocês verem o clipe, a tradução da música, vocês verem que a Cinderela agora está um pouquinho mais performática, mais superficialzinha. Então, não foi só a Rainha de Copas que mudou. Eu quero muito saber o que foi que aconteceu, né? Como é que tá a vida, as histórias agora, né? Com essa Rainha de Copas e essa Cinderela. E o vilão, né, o grande vilão de Descendentes 5, o Madrox Hatter, sabem, né, o Madrox do quarto filme, que era super amigo da Red, que ajudou ela, que fez o relógio, né, do tempo. Ele agora, nesta linha do tempo, novinho em folha, é o vilão. Dito até que ele é o maior, principal vilão de Auradon, dito pelo Luiz Madrigal no teaser de Descendentes 5. Então, né, temos um chapeleiro maluco como vilão. Nossa, é o chapeleiro maluco porque parece que ele é neto do chapeleiro maluco, né? Mas ele é da família. Tanto que teremos o filho dele também, né? O Max Hatter, que tá lá, né, entre os VKs. Inclusive, gente, uma coisa. Esse negócio... Eu queria muito entender se o Max é uma nova versão da Mal. Porque... o Luiz Madrigal disse que Madrox é o maior vilão de Auradon. Mas e a Malévola? Gente, não era a Malévola a maior vilã de Auradon? Ou agora que ela virou um lagarto, o posto passou pro Madrox? O cabelo do Max e da Mal são roxos, filhos de vilões, os maiores vilões. Os dois começam com A, Mal, Max. Então pode ser que eu esteja viajando, mas eu não sei se vão fazer o Max ser tipo uma nova versão da Mal. Não sei. Esse negócio também, gente, de ficar repetindo filho de vilão. Eu estou falando e falando, gente, porém, eu quero logo dizer que estou com expectativas altíssimas para este filme, tá? Estou muito ansiosa. Porém, é claro que tenho meus receios. Como uma grande fã de Descendentes, tenho meus receios. E um deles é ficarem repetindo filho de vilão, né? A Disney tem tantos, mas tantos vilões. E eles colocaram simplesmente como o grupinho ali do Max Hatter, mais uma filha do Capitão Gancho, mais um filho do Facilier e os dois Smiths, que é aquelas crianças que foram pra Auradon no terceiro filme de Descendentes. Né? Então não tem nenhuma novidade aqui, não é? Aproveitando que eu mencionei o Luiz Madrigal, não é, gente? O filho da Luísa Madrigal. Tem um pouquinho de criatividade, né? Faltou um pouquinho de criatividade no nome dele, né? Pelo que a gente viu no trailer, sabe? Pode ser que seja só impressão minha, mas pareceu muito que ele é aquela pessoa muito... Pode ser que eu esteja totalmente errada e eu tenha tido uma visão totalmente errada dele pelo trailer. Mas, tipo, tem um momento do trailer em que ele tá lá fazendo assim, com os músculos, né?
Ele pergunta, isso é ruim? Aí depois a gente passa pra Razel dizendo, você tem cérebro ou você só tem bíceps grandes? Alguma coisa assim, então estou com um pouquinho de medo de que o Luiz seja só um mocinho genérico. E também ele tem, pelo que a gente sabe, ele tem o mesmo poder da mãe, né? Que é a super força, o que já não faz um pouquinho de sentido, porque na família Madrigal não tem repetição de dons. Não tem. Cada familiar tem o seu próprio dom individual, com base na sua personalidade, com o que a vila precisa, né? Com a aldeia Encanto. Faz um pouco de sentido. Não faz muito sentido ele ter os mesmos poderes da mãe. Porque, tipo, nem os filhos têm os poderes nem um pouco parecidos com os pais. Tipo, os filhos da Peppa não têm poderes nem um pouco parecidos com os dela. As filhas da Julieta também. Então não tem ligação. É sobre eles mesmos, suas personalidades, sobre as necessidades da vila. Então, não sei, pode ser que a vila precisasse de mais um fortão ou realmente só faltou criatividade. Uma nova personagem adicionada também em Descendente 5 foi a Jessie. Sim, gente, eu ainda não tô sabendo se ela é tipo a filha do gato risonho ou se ela é a própria gata risonha, mas tipo, ela é um desses ela é, então a gente já pode esperar muito caos dela. Pelo trailer, não entendi muito bem se ela vai ser uma aliada, se ela vai ser uma vilã, porque parece muito que ela está brincando, né, com os personagens. Eu não sei se eu entendi direito, ela tava, tipo... Tem um momento em que ela diz, vamos jogar um jogo, então pode ser que ela esteja brincando com eles, né? Ela seja aliada do Maddox e esteja impedindo eles de chegarem até ele. Ou pode ser que, como uma boa gata risonha, ela só esteja se divertindo. Tem essa possibilidade também. Mas assim, eu espero que a Jessie seja uma personagem maravilhosa, porque Gato Risonho é um personagem extremamente icônico de O País das Maravilhas. Todos concordam, não é? Então se espera-se muito da Jessie. Uma coisa, gente, que eu quero falar também é sobre o figurino. Os figurinos de Descendente 5, gente. Eu estou apaixonada. Eu não sei se é verdade, se eu imaginei isso ou só foi um surto meu, mas parece... Eu fiquei sabendo em algum momento de que a figurinista de Descendentes 2 também foi a figurinista desse Descendentes. Não sei se é realmente isso, se foi só uma neura da minha cabeça, eu imaginei, sei lá. Mas aí isso faria muito sentido, porque, gente, prestem atenção nas roupas da Chloe e da Red neste filme. Simplesmente incríveis, maravilhosas, perfeitas. Tenho que reclamar. Eu não tenho que reclamar dessas roupas. Pode ser que eu não tenha muito o que reclamar das roupas em si, mas talvez da combinação do todo. Como assim? Como assim? Por exemplo, em Descendentes, originalmente, só os filhos de vilões tinham cabelo colorido. E não era um cabelo assim, muito com uma cor muito vívida. Eram cabelos que podiam ser até um pouquinho mais claros, mas ainda assim eram escuros. Sabe? Tipo, em Descendentes 2, o cabelo da Eve, ele tá num azul bem mais claro do que o Descendentes 1. Porém, ainda assim, não é aquela cor muito saturada, muito vívida. Pelo menos não ao longo do filme. Então, eles adicionarem isso, tipo na Cinderela e na Chloe, que tem cabelo azul, e não é um simples azul, é um azul azul. Sabe, é bem vivo esse azul. E, né, talvez a combinação do personagem inteiro tenha sido um pouquinho demais, sabe? Porque em Descendentes, falando das roupas um todo, em Descendentes os personagens têm uma cor que está presente em todas as roupas, porém ela se mescla, ela se mistura, ela faz companhia a outras cores na roupa. Porém, em Descendentes,
neste novo Descendentes, as roupas estão muito mais focadas em uma única cor e pouquíssimos detalhes de outra cor, o que pode ser um pouco demais misturado com o cabelo, as cores de cabelo bem vívidas e saturadas que os descendentes desta nova geração estão tendo. O da Red, a gente até pode tentar entender, porque ela é filha da Rainha de Copas, o nome dela é Red. Futuramente, quando ela for a Rainha do País das Maravilhas, ela provavelmente vai ser a Rainha Vermelha, então faz um pouquinho de sentido. Por mais que eu mudasse o tom do vermelho do cabelo dela, podia colocar um tom mais escuro, como normalmente é, cabelos de filhos de vilões. Aí talvez não pegasse tanto assim essa informação toda de cor vermelha. E na Chloe, principalmente, gente, porque as roupas dela são azuis e o cabelo é um azul, mas um azul bem claro, sabe? Um azul que grita. Pelo menos em comparação a outros cabelos coloridos dos outros filmes. O cabelo dela grita. Ela e o da Cinderela. Então talvez a conjunção das roupas com os cabelos tenha feito com que tivesse muita informação de cor no personagem, sabe? Tivesse muita saturação. Então, eu não tenho o que reclamar das roupas em si, mas talvez do conjunto de tudo, do figurino, sabe? E falando do figurino de outros personagens, tipo, eu gostei bastante das roupas da Cinderela e da Rainha de Copas, porém parece que a criatividade ficou toda na Chloe e na Red, porque os outros personagens têm figurinos muito simples. A Razel, né, que é a filha do Capitão Gancho, ela tem um estilo bem pirata mesmo, sabe? Porém, não é uma coisa muito... Pensando bem, pode ser que a roupa dela seja a mais detalhada, a mais detalhada depois da Red e da Chloe, mas ainda assim não é tanto, porque as roupas dela, como vocês podem ver, em comparação, porque tem uns detalhezinhos aqui e ali, então... as roupas dela, eu também gostei bastante. Porém, os outros personagens, minha gente, a criatividade foi toda usada na Red e na Chloe. Porque, gente, o filho do Robin Hood, a roupa dele é simplesmente uma calça, uma camisa e um casaco e uma bolsinha aqui, de lado. É simplesmente isso. A dos Smiths, né, é praticamente a mesma coisa de quando eles eram crianças. É só um macacão, sabe? E o Max Hatter, os detalhes são um pouco mais escondidos. Tipo, no casaco dele tem um detalhe assim na parte de baixo. A blusa dele eu acho que tem uns desenhos, porém eles são um pouquinho menos visíveis porque são pequenos. E o do Luiz é só uma calça, uma blusa branca, não sei se é uma blusa, e um casaco aqui com uns desenhinhos. Eu acho que a roupa dele podia ter mais detalhes, tipo... você pode ver que a roupa dele é como se fosse feita pela Mirabel, sabe? A Mirabel que fazia aqueles detalhes nas roupas dela. Então, a roupa do Luiz podia ter sido muito mais detalhada, em comparação com a estética de Encanto, sabe? Então, os figurinos da Red e da Chloe pra mim estão ótimos. O conjunto de tudo com o cabelo pode ser que fique um pouco de informação demais. E os outros eles estão ali. A roupa da Pink também, que é a irmã da Red, gente, é muita informação também de cor, ela. Porque o cabelo dela é um vermelho, mas um vermelho choque, sabe? Bem vivo. E a roupa dela também é praticamente do mesmo tom do cabelo. A maioria dos detalhes da roupa, então... é muita informação também, sabe? Então, né? Eu gostei bastante das roupas da Pink, só achei que teve um pouco de poluição visual, sabe? De cores. Porque se tivesse mudado os tons de rosa e alguns detalhes ali, mas, sabe? Ficou essa coisa muito cheia. Um rosa muito cheio, sabe? Falando dos casais agora, gente... eu confesso que há um tempo eu estava pensando que eu ia gostar bastante desses casais. Que no caso seriam a Red e o Luiz Madrigal. E eu acho que a Chloe e o Max. Falando do Luiz e da Red, eu achei que seria muito legal essa dinâmica, sabe? Dele ser um bonzinho e ela...
que nasceu a vida toda como filha de vilã, porque ela é filha de Rainha de Copas, não é mais uma vilã, então ela não é mais filha de vilã, mas ela viveu a vida toda assim. Então seria uma coisa bem interessante, sabe? Eu achei que seria muito interessante a dinâmica entre eles, então eu espero que seja mesmo. Que eu esteja errada em relação ao fato do Luiz ser apenas um mocinho genérico, que esteja ali somente para ser o par da Red. Então eu espero que eles tenham uma boa química, uma boa dinâmica e bom desenvolvimento. Chloe e o Max, gente, expectativas altíssimas. Ela, uma fiel seguidora das regras e dos bons costumes, e ele, um fiel quebrador das regras e dos maus costumes. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, ela sendo essa pessoa muito certinha, sabe? Muito boazinha, em contraste com ele, que é filho de vilão, e pelo que a gente pode ver também, pelo teaser e trailer, ele tem uma personalidade bem, né, sarcástica, não sei se dizer sarcástica, mas uma personalidade bem filho de vilão mesmo, então essa dinâmica entre eles seria muito legal, muito da hora. Então, expectativas altíssimas para Chloe e Max também. Então eu espero que os casais, eles sejam bons. Principalmente Chloe e Max, que eu acho que é o que eu estou mais ansiosa para ver a dinâmica. Voltando a falar agora de medos que eu estou em relação a este filme, Encanto. Gente, Encanto é um filme muito recente e eles adicionaram agora em Descendentes. E o que a gente já viu até agora, sabe? Umas coisas que não fazem muito sentido em relação ao Luiz Madrigal, né? O personagem do Luiz em Descendentes. Pelo menos pelo que a gente viu, pelo que a gente conseguiu ver até agora. Porque a gente ainda não assistiu o filme para saber como vai ser, né? Mas pelo que a gente viu até agora, tem umas coisinhas que não fazem sentido. Sabe? Sobre ele ter os mesmos poderes da mãe. O fato de que talvez ele seja só um mocinho genérico. A roupa dele que não faz... A roupa dele não muito detalhada. Então eu espero que eles pelo menos façam uma boa menção de Encanto. Eu espero que pelo menos o Luiz seja uma pessoa com uma família maravilhosa, porque a família de Encanto é maravilhosa, principalmente depois de tudo, né? No final do filme de Encanto, a família se tornou uma família muito mais unida do que era, sabe? A gente ama a família Madrigal. Então eu espero que Descendentes 5 faça uma boa menção a Encanto, que eles não coloquem coisas que não fazem sentido ou que eles estraguem essa visão da família Madrigal, sabe? Eu espero muito que Encanto seja honradamente mencionado em Descendentes. Outro medo, que é provavelmente o meu maior medo em relação a este filme, é esta volta no tempo. A própria Jessie, no começo do trailer, ela fala que a Chloe e a Red, quando mudaram a história, né? Quando mudaram a história, elas criaram o caos. Então, e também esse negócio, né? Elas voltaram no tempo. E incluídos nessa história que eles mudaram, estava Malévola e Hades, os pais da Mal. Então, qual é o meu maior medo? É que elas, sem querer, tenham apagado toda a história dos 3 primeiros filmes de Descendentes. Elas mudaram a história, elas voltaram no tempo, então pode ser que tenha alterado a história dos 3 primeiros filmes de Descendentes, sabe? Pode ser que não seja mais do jeito que nós assistimos, que tenha mudado tudo. E ainda mais a teoria que eu vi no canal da Made, né? Todos nós amamos as teorias da Made, de que talvez a Cinderela seja a nova rainha de Auradon e não o Rei Fera. Então, eu estou com medo de que toda a história dos 3 primeiros filmes de Descendentes seja simplesmente apagada e mudada. É o meu maior medo em relação a isso. Eu espero que eu esteja errada. Eu espero que a história continue intacta, que eles só tenham mudado mais em relação a esse negócio de Cinderela, Rainha de Copas, sabe? Que o resto tenha ficado exatamente do jeito que está. Porque, gente, a Disney não daria esse tiro no próprio pé. Descendentes é uma franquia muito amada, né? Os 3 primeiros filmes são icônicos e muito amados pelo público. Então, eles mudarem toda a história só pra continuarem fazendo mais filmes de Descendentes, isso não só
me deixaria chateada, mas também revoltaria todo o fandom de Descendentes, né? Então eu acho que eles não fariam isso com nós fãs e com eles mesmos, porque isso seria literalmente um tiro no próprio pé. Mas a Disney é meio louca às vezes, né? Então, né? Só medo. E, gente, uma coisa que saiu recentemente também foi uma versão malvada da Chloe. Pelo trailer e pelo teaser, eu ainda não descobri o que pode ter levado ela a ir para o outro lado, a ter se tornado malvada. Porém, nas bonecas desse novo filme de Descendentes, tem uma versão maléfica da Chloe. Uma versão com cabelo liso e ela toda de preto, uma versão malvada da Chloe. Então, não sei o que pode ter levado a Chloe a ir para o outro lado, se ela for, ou se, sei lá, tem acontecido só alguma coisa, tipo, ela enganando o Max, tipo, dizendo, eu vou virar vilã e vou te ajudar, mas aí é só um plano pra ajudar os outros, sabe? Porque o Max é filho do Maddox, o principal vilão, então talvez ela engane ele, não sei, ou se ela realmente vai pro outro lado, eu não sei. São muitas perguntas para serem respondidas neste filme. Uma coisa que eu amei também nesse trailer foi a nova música de Descendentes, Mad, Wicked Wonderland. Porque parece que vão ter duas versões de Mad. Vão ter um Mad cantado pela Rainha de Copas e o Maddox. Eu acho, não tenho certeza, não estou lembrando agora. E essa versão Mad, Wicked Wonderland. E essa música, gente, eu amei demais ela no trailer. A Disney já soltou um pouquinho dela, né, no canal do Disney Music. E eu amei demais essa música, gente. Sério, outra coisa que eu sou muito ansiosa para Descendentes 5 são as músicas. Porque eles já soltaram toda a lista das músicas. E só pelos nomes, as expectativas estão altíssimas. Principalmente Who I Am, porque teve uma parte dessa música que foi vazada. Não vou colocar aqui, né, porque é vazamento, mas a música foi vazada. E vai ser cantada pela Red e vai ter uma participação da Pink também. Então, eu acho que Who I Am vai falar sobre, sabe, dilemas internos da Red. Bem uma vibe If Only, sabe? If Only foi questões internas da Mal. Eu acho que Who I Am vai ser uma música de desabafo, de desabafos internos da Red, sabe? Com essa nova dinâmica da vida dela, porque a vida dela agora é outra, né? Tá tudo totalmente novo, totalmente maluco. Então, a vida dela virou de cabeça para baixo, literalmente. Então, estou muito ansiosa para ouvir todas as músicas, porque as duas que eles já soltaram, Perfect Princess e Mad Wicked Wonderland, eu já amei demais, sabe? Descendentes nunca erra nas músicas. O Descendentes 4, ele teve muitas coisas, né, a serem melhoradas. Ele podia ter sido muito melhor. Porém, eu gostei bastante das músicas do filme. Então, né? Outra coisa que eu não gostei muito em Descendentes 4 foram as roupas e as perucas. Gente, que perucas são aquelas? Gente, as perucas deste filme são tenebrosas. São bem caras de peruca de carnaval, sabe? Não é aquela peruca que, dá pra enganar de que é o cabelo do personagem mesmo. Mas não, as perucas são explicitamente perucas. Dá pra ver que é perucas e ainda são aquelas perucas parecem de carnaval, sabe? Aquelas perucas com cores bem vivas, sabe? Que certamente não são o cabelo do personagem. Dá pra ver que é uma peruca. Até uma criança olharia e diria que é uma peruca, sabe? Então uma coisa que Descendentes 4 errou um pouquinho também, né, foram essa questão das perucas, né? As perucas podiam ter sido um pouquinho mais naturais. Porque em Descendentes, dos 3 primeiros filmes de Descendentes, os vilões têm cabelos coloridos, mas, gente, realmente parecia cabelo dos personagens, tá? Eles eram bem mais realistas, sabe? A gente via e tranquilamente a gente podia achar que era o cabelo do personagem mesmo, sabe? Parecia que era deles mesmo. Agora em Descendentes 4, aquilo, qualquer um vê que é claramente uma peruca, sabe? Dá pra ver que é uma peruca. Não é como os 3 primeiros filmes, que o cabelo realmente parecia que era cabelo dos personagens, sabe? Parecia que eles tinham... Eu nem tô lembrando agora se eles realmente pintavam o cabelo ou se era peruca.
Mas se for o cabelo dele de verdade, explicaria, né? Porque parece tão natural. E se for peruca, gente, maravilhosas. Realmente parecia o cabelo deles. Você não olhava e dizia que era uma peruca. Parecia que era realmente deles. Então, né, Descendentes 4 também, né? E os figurinos também, né? Nossa, o figurino que eu gostei foi o da Bridget, sabe? Agora, das outras, tava muito cara de fantasia. Parecia muito fantasia, sabe? Então, Descendentes 4, pra mim, ele não foi um filme péssimo, mas ele também podia ter sido muito melhor. Mas ele também poderia ter sido muito melhor, né? Então, eu estou com altas expectativas para Descendentes 5. Eu espero que este filme realmente vingue o quarto filme. Que seja um filme tão bom quanto eu estou esperando que seja. Mas e vocês, gente, como é que estão as suas expectativas para este filme? Vocês já viram o trailer? Gostaram? Estão ansiosos? Me contem aqui nos comentários, porque eu estou ansiosa, ansiosíssima para esse filme. Espero que ele seja muito bom, tudo quanto eu estou esperando.